Sleep Talk, fale com o seu bebê enquanto ele dorme. Primeiro ponto que eu preciso que vocês entendam é que a nossa consciência é um filtro. Principalmente a consciência da criança, porque ela ainda não determinou exatamente ainda o seu senso crítico, ou seja, ela ainda é muito influenciável para o bem ou para o mal, que é essa fase de um enorme aprendizado. E o que acontece durante o sono? Durante o sono REM, nosso sono é dividido em dois grandes ciclos, duas grandes fases. O sono REM, REM significa movimento rápido dos olhos em inglês, porque é uma fase que os olhos ficam com um movimentozinho mesmo. O sono não REM, que é o que não tem esse movimento. Na fase REM, que é um sonozinho mais leve, a principal vantagem dessa fase do sono é o aprendizado, tá? É onde processa a maior parte das informações, dos estímulos que o bebê e a criança receberam. É nessa fase que tem um grande aprendizado, uma grande aquisição de memória, grande aquisição de novas habilidades. É a fase dos sonhos que a gente lembra. Alguns estudos falam que a gente só sonha no sono REM, outros estudos falam que a gente sonha no sono REM e não REM. Mas, de qualquer forma, quando a gente lembra do sono REM, quando a gente lembra de um sonho, significa que a gente acordou, a gente estava no sono REM e acordou. Quando a gente acorda e não lembra do sonho imediatamente, o sonho se apaga, mas quando a gente não lembra imediatamente depois que acorda, certamente a gente estava não REM, no sono mais profundo. Então, o sono REM é o do aprendizado, é um sono leve. O sono não REM é esse sono que aprofunda, que proporciona o descanso, energiza a criança, recarrega as baterias, tanto da criança como do adulto também. O raciocínio é o mesmo. Nessa fase do REM, a fase de grande aprendizado, tem um acontecimento que é como se esse filtro tivesse desligado, houvesse um desligamento desse filtro. Então a gente vai escutando coisas, quando a gente está acordado, a gente vai escutando coisas, e algumas a gente já tem o nosso senso crítico, algumas a gente aceita, outras não, algumas a gente concorda, outras não. A criança vai fazendo isso também. O bebê vai fazendo, é óbvio que devido às guardadas proporções, o bebê também faz isso. Sabe quando que o bebê faz isso? Coloca ele para dormir sem sono, coloca ele para dormir até com sono, muitas vezes. Ele não vai concordar com você e vai chorar, e vai brigar. Por isso que muitas vezes o ritual é uma briga com sono. É esse filtro. A gente vai tendo nossos estímulos, a gente vai tendo nossas interações, vai concordando ou não. No sono REM, esse filtro desliga. Da criança, tá? Da criança, do bebê, esse filtro desliga. É como se a gente tivesse contato com o subconsciente do bebê e da criança. É como não, a gente tem contato com o subconsciente, com o consciente do bebê e da criança. Então, é nesse momento que a gente aplica essa técnica do Sleep Talk. Ela é muito importante porque ela costuma ajudar a superar, a preparar a criança, o bebê, para momentos mais difíceis. O pai vai sair de casa. Eu tive uma aluna que fez isso para o pai vai sair de casa. Eu tive uma aluna que fez isso. Inclusive, se eu não me engano, a Marielle fez isso para alguma das filhas delas pararem de chupar o dedo. Não, depois eu falo as frases, mas mais pro final eu falo. Mas ela foi preparando a filha dela para ela parar de chupar o dedo. Outra já fez para parar de usar chupeta. Feito da forma correta, feita no sono REM, ela ajuda a se preparar para esses momentos, para essas grandes mudanças que vão ter. Por exemplo, parar de usar chupeta é uma grande mudança para o bebê e para a criança. Ou para reforçar características positivas. Olha, você pode dormir, tá tudo bem. Olha, você vai ficar sem a chupeta, mas tá tudo bem. Minha filha, não precisa ter medo. Por exemplo, na angústia da separação, é tão útil na angústia da separação. Filha, você vai dormir no seu bercinho, mas você não precisa ter medo. Porque, afinal de contas, a angústia da separação nada mais é do que isso. O bebê acorda, percebe que está sozinho, percebeu que está sozinho, não está mais no colo da mãe. Isso é angústia da separação. E a angústia da separação acontece com todos. Alguns mais, outros menos, mas acontece com todos. É intrínseco do desenvolvimento dele. E esse vai ser, muito provavelmente, o grande carro-chefe da maratona do sono do bebê. Eu vi que vocês têm muita dificuldade, é muito importante, mas ainda tem muita dificuldade de linkar a relação entre o sono e o desenvolvimento do bebê. Salto de desenvolvimento é desenvolvimento, altera o sono. Angústia da separação é do desenvolvimento, altera o sono. O sono depois de um ano altera muita coisa, é por causa do desenvolvimento. Então, assim, estão intimamente ligados e ainda tem uma grande dificuldade para reconhecer essas ligações. Então, tem muita mãe que usa para tirar chupeta, para desfazer a associação de mamar, principalmente nos saltos e na angústia da separação. Para a criança maior, como fazer essa técnica? Como fazer Sleep Talk? Você vai falar no ouvido da criança, após
Tem lugares que falam 20 a 30, tem outros que falam 30 a 40 minutos de sono. Essa fase em que o bebê está em sono, é possível até identificar esse movimentozinho dos olhos, o olhinho fechado, mas para um olhar mais sensível, um olhar mais treinado, dá para ver esse movimento dos olhos, apesar de não ser algo tão fácil. Então pega 30 a 40 minutos de sono, o bebê vai estar em sono REM, e é nesse período do sono REM que as ondas cerebrais, na ordem exata, certo? Ficam na ordem adequada para utilizar, para que você converse e para que a criança absorva o que você está conversando, o que você está falando com ela. Que aí o subconsciente se abre. Como eu disse, é nesse período que a criança fixa aprendizado, fixa emoções, fixa comportamentos. Você vai ajudando a criança, ajudando o bebê a fixar essas emoções, a fixar esses aprendizados, a reforçar comportamentos que você considere positivo, desfazer comportamentos que você considere negativo, como, por exemplo, chupar o dedo. Para aquela mãe que não gosta de chupar o dedo, não tenho nada contra chupar dedo, não, para que fique claro. Entre 30 e 40 minutos, normalmente o bebê está... 30 e 40 minutos de sono, normalmente o bebê está em sono REM. Esse sono dura poucos minutos, então seja direta, seja rápida. Use frases diretas. Por exemplo, eu lembrei agora de um exemplo que eu gostei muito. Uma aluna minha, passou 7 dias falando todos os dias a seguinte frase, e só essa. Não lembro agora o gênero da criança, mas era assim: meu filho ou minha filha, a mamãe voltou a trabalhar, mas está tudo bem. Você vai ficar com a vovó e está tudo bem. Ela passou uma semana falando isso. A mamãe voltou a trabalhar, mas está tudo bem. Você vai ficar com a vovó e vai ficar tudo bem. Foi uma semana difícil da volta ao trabalho, da criança chorando muito. Na semana seguinte, a criança começou a aceitar, ficar bem com a avó. É mágica? Não é mágica. É bruxaria? Não é bruxaria. É simplesmente comportamento. É simplesmente você transmitindo segurança para a criança. E aí, obviamente, não foi só o Sleep Talk, não foi só isso que fez com que a adaptação da sua volta ao trabalho ficasse mais tranquila. Não foi só isso. Claro que não foi. Teve a adaptação da avó com a criança, os dois começaram a se entender também. Mas eu não tenho dúvida de que isso ajudou. O sono REM dura pouco tempo, poucos minutos. Quando for usar, se você decidir por usar, seja direta, vozinha calma, vozinha suave. Não é para falar nem muito alto e nem muito baixo, ela tem que ouvir também. Então, uma vozinha calma, vozinha suave, seja direta, determinando, avisando, preparando que vai ter uma mudança e que tá tudo bem. A mamãe vai voltar ao trabalho, mas tá tudo bem. Você vai ficar com a vovó e vai ficar tudo bem. Amanhã você não vai mais usar chupeta e tá tudo bem. Simplesmente reforçando. Pode dormir tranquila. Não precisa ter medo. Por quê? Porque a criança tem medo. A criança sente medo, o bebê sente medo, o bebê se sente inseguro também. E esse é um dos principais pontos do sono do bebê. Dos principais pontos que você precisa lembrar, que você precisa ter isso bem claro do sono do bebê. A sensação, o sentimento de segurança. Normalmente, por causa dessa sensação de medo, de insegurança, que eu e nenhum outro profissional podemos falar sobre tempo. Quanto tempo leva para qualquer coisa relacionada ao sono? Quanto tempo leva para fazer dormir a noite toda? Quanto tempo leva para desfazer uma associação? Quanto tempo leva para conseguir que o bebê durma no berço? Tem muito esse ponto, que é muito variável, muito pessoal, de sono, de medo e insegurança. Tem bebê que se vai colocar no berço e ele vai ficar bem. Ele vai reagir bem, ele vai lidar bem, ele vai ficar tranquilo. Esse bebê que está se sentindo seguro, você tirou do colo, botou no berço e ele está se sentindo seguro, ele vai aceitar o berço. O bebê que não está se sentindo seguro, o bebê que não se sentir seguro no berço, ele vai chorar. Você vai voltar para o colo. E ele acalma. Por que ele acalma? Porque lá ele está confortável, lá ele está seguro. Por isso que varia tanto, por isso que vocês não vão me ver falando de tempo. E quando vem, eu prefiro apostar para mais. A regra dos 6 meses. Eu prefiro apostar após 6 meses de execução, você vai conseguir. Apesar de saber que muitas conseguem antes. Então seja rápida, porque o sono REM dura pouco tempo. Comece e termine com frases carinhosas, frases com palavras carinhosas, com palavras de amor. Tom de voz tranquilinho. Tem que ser um tom de voz tranquilo, um tom de voz moderado, carinhoso, porque a audição também não desliga. Se você falar muito alto, se você falar muito rápido, se você falar muito abrupto, a audição não desliga. Isso pode ativar alerta, ativar a criança para que ela fique alerta. O organismo mais primitivo, o cérebro mais primitivo, pode entender isso como perigo, e aí fica alerta e ele acorda. Então, tranquilinho, começa e termina com palavras de carinho, palavras de amor.
Não precisa falar como criança, não precisa falar com nenenês, tá? Fale de forma tranquila, fale de forma firme, palavras positivas. E recomendo sim fazer por 7 dias ou mais, tá? O que mais, como qualquer coisa na vida, eu falo sobre isso no sono, vou falar sobre isso do Sleep Talk também, mas como qualquer outra coisa na vida, o que determina os melhores resultados é a consistência. Vale muito mais 1 hora na academia por 10 dias do que em um dia você ficar 10 horas dentro da academia. Um exemplo bem, mas é a consistência. Consistência supera quase qualquer outro tipo de esforço que você faça. Por isso que eu bato tanto na tecla do persistência, consistência e paciência. E vamos lá, acredita-se que funciona até os 7 anos. Até os 7 anos da criança, mas principalmente na fase de bebê e pré-escolar. Depois disso, você já não consegue mais conversar com o subconsciente da criança, porque ela já tem muito bem não, mas já está muito mais do que quando bebê e quando pré-escolar. Esse senso crítico, esse filtro continua ativo, que não estava na criança. E aí entra a polêmica. Tem uma polêmica voltada sobre o Sleep Talk que é completamente desnecessária. Mas isso de falar com o subconsciente da criança, da minha filha, tem um monte de gente que fala que não. Se você vai falar com palavras de carinho, com palavras de amor, você vai reforçar, sempre com palavras positivas. Você é a mãe, você é o pai, sempre tem pai aqui também, você é a mãe, você é o pai. É óbvio que você só vai falar o que for melhor para o seu filho, para sua filha. Só vai ser errado se você falar algo errado. Não precisava nem dizer, mas obviamente só tem o direito de falar algo com a criança os pais. Só os pais têm esse direito. As pessoas gostam de fazer polêmica em tudo, porque polêmica dá muito like, dá muito comentário, dá muito engajamento. Cara, é você falando com teu filho, com tua filha, é falando palavras positivas, palavras preparando, olha, a gente vai fazer uma viagem, olha, a mamãe vai voltar a trabalhar, olha, isso, aquilo. Por que isso seria errado? Não faz o menor sentido. É mais um mimimi que tem tão frequente. Principalmente na maternidade. Ou coisinha difícil é ser mãe. Ou coisinha difícil é ser mãe. Pelo amor de Deus. Se você concorda, se você não concorda, se não concorda, é só não fazer. Não tem qualquer problema em fazer isso, tá? Tem muito profissional que trabalha com Sleep Talk, desde psicopedagogas a neuropediatras, tem muito profissional bom. Então, se por acaso precisar de ajuda, tem muito profissional que vai te ajudar online, presencial. É isso, uma aulinha mais curta, espero que vocês tenham gostado.